também ceifará, porque de Deus não se zomba. A palavra que Paulo usa ali em Gálatas 6, esse texto que citei, zomba, é muito específica no original. Fala de um gracejo, como você dar um tapinha no nariz de alguém. Imagine isso. Você faz isso com alguém? Conscientemente? Isso é um ato de zombaria. Você não dá um tapazinho no nariz de ninguém. Então, aquela é a palavra que Paulo usou em Gálatas 6. De Deus, em Deus, ninguém dá um tapa em seu nariz. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Esse é o princípio, mas veja que ele tem dois lados. Aquele que semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito ou para o Espírito, esse também colherá. E do Espírito colherá vida eterna. Então, graças ao Senhor. Vou falar com as minhas palavras. Quem semear com base no corpo, ou seja, vida natural, plano horizontal, quem quiser ganhar esse mundo, vai perder a vida eterna. Quem não tiver uma vida espiritual, quem não nascer de novo, quem não for ungido pelo Espírito Santo, quem não se entregar a viver em Cristo e ter Cristo vivendo nele, quem não permitir que o Espírito Santo habite o coração, te puxando a orelha de todas as bobagens que você vai fazer todos os dias, assim como ele também consola, quem não tiver esse relacionamento espiritual não tem vida eterna na casa de Deus, na Nova Jerusalém. E onde estará a vida eterna? No inferno, que já começou aqui. Eu acho que os dias que a gente está vendo, a gente só está vendo as pessoas infernadas. Eu vejo a pessoa correndo para baixo, para cima, e isso, aquilo, todo aloprado. Ou não, só eu que estou vendo, vai ver que eu tenho que trocar o óculos. Esse princípio eterno. Na sequência desse confronto de Natan sobre Davi, nós temos esse Salmo 51 em 4 estrofes. Nós vamos entrar, então, sem demoras nele. Confiamos que o Senhor nos ministrará lições básicas, profundas, importantes, porque assim é este salmo. Repetindo aquilo que disse Calvino, os salmos em geral, eles têm a propriedade de dedilhar as cordas mais profundas do coração humano, porque os poetas de Deus colocaram em cânticos aquilo que viveram em sofrimento. Então, esse Salmo 51, sem dúvida, dos mais profundos nesse aspecto. Então veja, os Salmos fala de sofrimentos. Aí a pessoa religiosa não quer ter sofrimento. Jesus Cristo, como foi a vida dele? De ponta a ponta, dentro da barriga de Maria até naquela cruz. Como foi a vida dele? Por que será que as pessoas falam que são cristãos, mas nem conhecem a vida de Cristo? Cristo teve uma vida danada e ele encarnou para nos salvar. E aqui a gente não quer ter sofrimento. Agora, ter sofrimento por coisas do mundo é um inferno. Agora, ter sofrimento para coisas do Pai Celestial é a vida eterna. Cada um escolhe. É espiritual. Está para todos. O Espírito Santo foi derramado para todos. Há 2000 anos. Certamente tem sido uma fonte de vida, consolo, paz e sabedoria para santos de séculos e séculos. Então nós dividimos esse salmo em 4 sessões, porque naturalmente ele se divide assim. Quando você está lendo algum salmo, não é o caso neste aspecto,
Você vai encontrar algumas versões em português, contém, outras não. Você encontrará a palavra selah. Se for transliterada do hebraico, S-E-L-A-H, selah. Selah significa pausa. A música é sempre mais bela após a pausa. Sem pausa, Mozart não seria Mozart e nem Beethoven seria Beethoven. A música é mais linda após a pausa. Cada selah nos Salmos é uma pausa que convida a meditação no que foi lido e introduzido até ali. No Salmo 32, que nós já estudamos, só para citar um exemplo, entre os versos 4 e 5 e 5 e 6, nós temos 2 selah. Então, Salmo 32, 4, quando Davi escreveu: a tua mão pesava dia e noite sobre mim e meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, aí temos um selah, pausa. Porque o Espírito Santo quer que nós paremos para pensar no que foi dito em apenas 4 versículos. Então, depois dessa pausa, isso é Salmo 32, 4. Então, nós temos o verso 5. Confessei-te o meu pecado. E é isso que vamos ler, estudar hoje no Salmo 51. Confessei o meu pecado. Senhores, quem não confessa o seu pecado todos os dias, está pecando. Portanto, não está ouvindo o Espírito Santo. Porque os pecados que a gente faz todos os dias, o Espírito Santo corrige-nos. Quem não tem Espírito, acha que não está pecando. Porque o inimigo não quer que veja os pecados, os erros. E é qualquer erro. Pense o seguinte, pense por um minuto, eu sou Jesus Cristo, então eu sou perfeito. Então, eu deixaria cair um copo e quebrar? Eu andei pensando nisso. Caiu o leite no chão. Fui pegar uma coisa da geladeira, caiu lá uma garrafa de vinho. Perfeição é perfeição. Então, eu estou falando uma coisa muito sutil, sem muita importância, para todo mundo entender, inclusive eu e principalmente eu, que a gente erra toda hora. Agora, o que é que Deus quer com aquele erro que ele sabia que você ia cometer? Pode ser um problema de saúde, pode ser qualquer coisa. Tudo que acontece não é sorte, azar, não. É tudo que acontece. Deus tem um propósito para a gente olhar para dentro. O que o inimigo faz? Olha para fora. Faz a gente olhar para fora. O que o Espírito Santo faz? Olha para dentro. Meu coração. O homem interior. Então o inimigo olha para fora, ataca o outro. Né? Tudo a culpado é o outro. Quem é que está falando na mente dessa pessoa? O inimigo. Quando eu assumo tudo que eu faço, assumo a responsabilidade de tudo, por sinal, o princípio da mordomia. O princípio da mordomia é muito claro, eu tenho que cuidar de tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. Ah, mas esse carro é da minha namorada, esse carro é do meu amigo. Cuidar como se fosse teu. Ah, mas esse prédio aqui não é meu, é só esse apartamento. Mas você tem que cuidar das áreas comuns como se fosse tua. É tudo. Os filhos, como se fossem teus. Eles não são teus, é de Deus. O teu corpo, como se fosse teu. Não é teu, é de Deus. Salmo da Confissão é o 51.
O Salmo 32 é um salmo é um cântico de livramento, de júbilo. Nós já vimos os versos finais desse